Bom, pessoal, essa é mais uma das aulas do nosso curso Protegendo-se do Covid no Ambiente de Trabalho. E nós vamos falar hoje sobre a segurança, a prevenção do adoecimento num ambiente que muda muito rapidamente. Na verdade, a gente quer falar dessa mudança como uma característica da própria pandemia, que por isso mesmo é um desafio para a prevenção. A pandemia é uma coisa nova, com uma evolução muito rápida, então a resposta a essa pandemia cria novas atividades, mas cria novas interações. A forma de aparecimento do risco assume características que não eram as mesmas para outras doenças infecto-contagiosas. Então, quando a gente tem as medidas que visam reduzir a velocidade da disseminação e de organizar a assistência no hospital, elas tendem a capturar esforços da resposta. E essa boa resposta tem impactos na prevenção, por exemplo, evitando uma sobrecarga de trabalho. Mas a gente tem outras medidas, numa hierarquia de medidas de prevenção. Então, o desafio que a gente discute nesse curso é de incluir a lógica da prevenção nesse programa de resposta que o hospital está dando, que o serviço está dando, e considerando para isso diferentes fases da pandemia. Então, separar áreas e equipes Covid e não Covid, diminuir a circulação de pessoal, de visitantes, o uso adequado de EPI, medidas de higiene, e aprender a reconhecer essas situações de riscos que surgem com as mudanças na evolução da doença e da resposta que o serviço dá à doença. Então, trata-se de uma doença nova, em que ainda há muito por ser descoberto sobre a doença e seus impactos. Então, a preparação, a prontidão de ações de resposta continuam a ser dirigidos por um processo de acumulação de conhecimentos, novos conhecimentos em saúde pública, no desenvolvimento da ciência. São muitos os cenários de transmissão da doença. A gente já passou de uma situação, nós não somos mais um país sem casos, não somos mais um país apenas com casos importados, localizados localmente, né? Nenhum país com grupos de pessoas numa região geográfica atingida. A doença já se disseminou pelo país, a gente já tem uma transmissão comunitária e que abre novos desafios, porque no contexto da transmissão comunitária que a gente está passando, no estado de São Paulo, a gente tem diferentes formas ainda, diferentes estágios de evolução na capital e em outros municípios, e ainda o fato de que somos um país com dimensões continentais muito heterogêneo, e a distribuição, a evolução da doença no norte do país é totalmente diferente daquela no sul do país. Bom, a gente já destacou que boas práticas de funcionamento dos serviços para responder à Covid, para diagnosticar e tratar as pessoas, mas também do ponto de vista da gestão de saúde pública da pandemia, elas podem reduzir a circulação de sintomáticos, elas vão exigir que a gente crie uma infraestrutura para internação e atendimentos a casos graves, quando a gente planeja a aquisição de insumos, quando a gente, por exemplo, suspende procedimentos eletivos que diminuem aquela circulação de sintomáticos, são práticas também de prevenção. Então, algumas das medidas de prevenção podem até ter sido adotadas no serviço sem que a lógica que estivesse comandando a sua implantação fosse especificamente a da prevenção, mas sim a de atender adequadamente o impacto da pandemia na população. A gente já viu que em prevenção a gente trabalha com uma hierarquia de medidas de prevenção, medidas de eliminação da exposição, medidas de controle de engenharia, controles administrativos, medidas de higiene, de etiqueta social e o uso dos equipamentos de proteção individual.
E a gente já sabe que na atual epidemia, muitos serviços, muitos países não aprenderam com as lições de epidemias, de pandemias anteriores. Então, muitos serviços foram surpreendidos ou atrasaram bastante a aquisição e a distribuição de EPIs, o treinamento para a prevenção de riscos biológicos. Então, há estudos já mostrando que, quando se observa o uso do equipamento de proteção individual, o uso adequado, a retirada adequada, até 90% das pessoas observadas cometiam erros ao colocar ou retirar, por exemplo, esse dado é de um estudo em anestesiologia, mas o mesmo acontece em outras atividades. A desparamentação é um momento crítico, onde acontecem mais falhas por diferentes razões. Vocês poderiam até pensar numa resposta para essa pergunta, de por que tantos problemas acontecem na desparamentação, e trazer as respostas de vocês para o fórum do nosso curso, para que a gente possa discutir essa medida. Os cientistas, então, encontraram como razões para dificuldades na prevenção o fato de que a contaminação ela é bastante disseminada dentro de um hospital. Equipamentos comuns podem ser contaminados. Os testes feitos em equipamentos de asepsia de mãos, os dispensadores de álcool, de sabão, os testes feitos, a coleta de material em impressoras usadas por pacientes para imprimir cópias de seus relatórios, mostraram positivos em até 20%. Os testes em teclados, maçanetas, mesas de trabalho, também encontraram o vírus em proporções muito próximas disso, 16%, 17%. Celulares também muitos testaram positivo. Então, por isso, a gente pode dizer que o vírus é traiçoeiro. Ele não está presente apenas no local de trabalho, no posto de trabalho, onde você realiza um determinado procedimento. Áreas de uso comum também vão ser afetadas. Como é que os trabalhadores se infectam? A gente viu que, classicamente, em saúde do trabalhador, é comum que haja resposta de atribuir o que acontece a erros da própria do acidentado, da vítima. Então, práticas de atribuição de culpa que não ajudam muito à prevenção, mas que são, infelizmente, muito comuns. Então, as diferenças, estou pensando, por exemplo, em comportamentos dos trabalhadores no serviço de saúde, são múltiplas as situações que podem interferir no desenvolvimento de tarefas e facilitar a ocorrência de erro. Pode haver uma interferência de um colega, no caso do trabalho noturno e mesmo no trabalho diurno, há momentos de sonolência, de diminuição da vigília, momentos em que a temperatura corporal baixa, e isso dificulta a realização de alguns procedimentos. O trabalho atrasa, e em resposta ao atraso, isso pode aumentar também a ocorrência de erros. Há situações em que você precisa lidar sozinho com algo novo. Então, há o desconhecimento, a incerteza interferindo. Você está atendendo um paciente e outro paciente ou outro colega pede uma ajuda. E, por tudo isso, é importante verificar que nem sempre, quando se faz um treinamento, essas possibilidades de variabilidades, de mudanças que acontecem no mundo do trabalho, falta um colega, você precisa ser remanejado de local, nem sempre essas condições são consideradas. Então, nessa aula, a gente quer discutir principalmente a importância de uma atenção, de uma preparação do trabalhador para lidar com aquilo que muda no sistema. E em que, diante dessa mudança, cabe a você resolver a situação. Então, há mudanças nas formas de aparecimento de riscos quando muda a atividade que você tem que fazer. Como é que se avalia o risco nessas situações de trabalho? Eu chamo a atenção aqui para duas opiniões de dois autores. Primeiro, a Anne destaca que o que conta não é o posto de trabalho, mas é a situação de trabalho.
que inclui a coatividade. Coatividade é a situação onde tem tarefas, diferentes pessoas realizando diferentes tarefas simultaneamente. E o trabalho de um pode interferir no trabalho do outro. E, entre essas interferências, criar uma situação nova, uma variabilidade. E é no momento em que surge essa variabilidade que podem estar ali de butuca, né, na armadilha, o risco da contaminação. É importante lidar, acender a luz amarela, a atenção para lidar com essas situações. O Vogel chama a atenção para o fato de que o trabalho se caracteriza, é o trabalho o principal vetor na propagação do vírus na sociedade e dentro do local de trabalho, inclusive, né, e provavelmente também o principal elemento nas desigualdades sociais de saúde ligadas à pandemia. Esse risco de propagação é elevado, mesmo na presença de barreiras como os EPIs ou do distanciamento social. E a gente lidando com essa situação em que ainda não há um tratamento eficaz ou uma vacina. Então, só para chamar a atenção de uma possibilidade que já pode estar bem próxima para alguns serviços, e se o serviço lota? E se faltam equipamentos? Né? Então, se a nossa capacidade de leitos de UTI é atingida plenamente, como é que a gente pode antecipar os piores cenários e lutar contra seus impactos? Opa, e se adoecem colegas e o afastamento do trabalho não é recomposto, e a equipe precisa, então, com menos gente, lidar com os mesmos problemas e até com mais riscos nas situações da superlotação. Medidas adotadas em resposta à pandemia também, todas as adequações assumidas, elas criam mudanças em relação ao modo como historicamente se dava o funcionamento do sistema. Ou seja, nós estamos lidando com uma pandemia que traz uma doença nova e em cuja resposta também há novas práticas, novas formas de se organizar o serviço. E o que a gente chama a atenção é que essas novidades, essas mudanças podem embutir riscos e você precisa estar atento para isso. Então, você pode ir organizando uma listinha para discutir o que mudou no seu serviço, quais as mudanças criaram dificuldades ou novos riscos que você já identificou, ou que te deixa em dúvida sobre a existência de um novo risco. Quais mudanças melhoram ou facilitam o jeito de fazer o trabalho? Quais as novas necessidades que são sentidas nesse momento? Então, só para fazer aqui uma breve lista de possíveis situações em que os riscos, né, o perigo pode estar por perto, veja se alguma coisa dessas está acontecendo no seu trabalho. Você sente dificuldades que não existiam antes? Se sim, identifica, lista. Vamos conversar sobre elas. Posta essa lista no portal do curso, do nosso curso, especialmente no fórum de debates. Você precisa fazer sozinho uma tarefa que antes era realizada com a ajuda de colegas. Você precisa fazer o trabalho sem os equipamentos indicados como ideais. Precisa usar equipamentos e recursos novos ou diferentes dos habituais, trabalha com pessoas que não eram aquelas que habitualmente compunham o seu grupo de trabalho, o seu time de trabalho. Você é forçado a fazer algo que deveria ser adiado, ser feito por outro colega, ou com a ajuda de colegas, ou com materiais que não estão disponíveis. Você precisa prolongar sua jornada, acelerar a forma de trabalho de modo não usual, mudou o sistema de turnos do seu local de trabalho. Você percebe a falta de algo cuja presença ajudava a facilitar, a fazer as coisas acontecerem com sucesso. Você lida com situações onde, sem receber ordem de ninguém, se sente forçado a fazer algo, tendo que fazê-lo mais rápido e nem sempre com os recursos indicados. Você identifica outras situações de mudança? Se sim, quais? Registra essas situações no espaço do fórum de debates desse curso. Quando a gente está falando de todas essas mudanças,
Uma questão central é que, tendo em vista que há mudança, a gente sabe que você precisa lidar com essa mudança e fazer algo que muda a forma de conduzir o seu trabalho se a mudança não tivesse acontecido. E o que a gente quer mais chamar a atenção é, quando você muda essa forma de fazer o trabalho, surge algum risco novo? Então, o que seria o risco? No caso da transmissão do vírus, a possibilidade do contato direto ou próximo com pessoas suspeitas ou confirmadas da doença. Você ter a presença numa área frequentada por pacientes e profissionais assintomáticos ou sintomáticos. A possibilidade da transmissão do vírus por pessoas assintomáticas já está bem caracterizada e, por isso mesmo, é importante que a gente atue de forma preventiva, com a máscara, por exemplo, com os EPIs, o tempo todo, não apenas na hora de lidar com uma pessoa que a gente sabe que está doente. A possibilidade do toque numa superfície de trabalho, num leito, maçaneta, teclado, dispensadores de sabão ou álcool com potencial de contaminação, a criação de grupos ou aglomerações, todas essas situações que não eram habitualmente vistas por a gente como associadas ao risco de uma contaminação, precisam ser consideradas como tal. Também há importante registro sobre riscos associados a fatores estressantes e de sofrimento mental que podem ser ligados a condições de trabalho. Então, por exemplo, a carências, escassez de materiais, escassez de pessoal, a carências a fatores estressantes na organização do trabalho. Então, ter que lidar com situações novas, com incertezas, fatores relacionais, tanto com pacientes como com colegas, aos papéis e às tarefas que são desenvolvidos por cada um de nós, a insegurança no trabalho, riscos e sofrimento mental ligados à doença em si, às incertezas, ao confinamento, à interface casa-família-trabalho, à situação pessoal, né, ao adoecimento de colegas. Então, são fatores que precisam ser considerados. Essa organização da Alta Autoridade de Saúde, no caso da francês, chama a atenção para o caso de, diante da constatação de situação de sofrimento, é essencial que a gente se interrogue, que a gente explore o funcionamento das organizações, serviços e estruturas com o objetivo de melhorar as condições de trabalho e de prevenir as situações futuras. Ou seja, assim como é importante que a gente esteja melhor preparado, que aumente a nossa resiliência pessoal para lidar com situações de risco, é fundamental identificar o que tem de problema no funcionamento do serviço, para que as causas reais do problema possam ser enfrentadas. É indispensável a adoção de uma vigilância quanto aos potenciais efeitos da crise sobre o sofrimento psíquico dos profissionais de saúde. Então, são muitas as mudanças e os impactos. A prevenção ao lidar com mudanças, então, nos leva a considerar importante aprender a reconhecer riscos ao lidar com essas situações de mudanças, a identificar situações em que aumenta o risco do descontrole no desenvolvimento da atividade. Então, olha, há um momento em que duas ou mais mudanças se superpõem, opa, o perigo anda por perto. Há uma situação em que você precisa adotar uma postura, um gesto em situação de instabilidade, surge uma tarefa nova, uma dúvida sobre o que e o como fazer, se torna difícil, então, manter o controle, você ver, ouvir, sentir o cheiro, etc., que te ajuda no desenvolvimento da atividade, e toda aquela outra lista de mudanças que nós já citamos antes. É importante aprender a percebê-la como associada ao aumento do risco da contaminação. Se você detecta que ficou impossível ou que se torna difícil usar o jeito que você estava habituado a fazer para resolver problemas. Eu tinha um amigo que dizia que a menor distância entre dois pontos não é uma reta,
o menor caminho entre dois pontos é aquele que a gente conhece. E se a situação muda e a gente não pode usar mais o jeito que a gente conhecia, que a gente sabia, que a gente controlava, a gente pode estar diante de uma situação que cria problemas. É isso. Para mais informações, vocês podem então procurar o SESMIT, que está lá de portas abertas, o Departamento de Saúde Pública da faculdade, procurar um contato comigo. Tem também o portal do Fórum Acidentes de Trabalho, que a gente recomenda que você se cadastre. É um procedimento gratuito. Muito obrigado.